O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Nós sabemos que nós não há perfeição, mas Deus é perfeito. E o Senhor Jesus, quando veio aqui neste mundo, ele falou que ainda um pouco, quando ele estava aqui neste mundo, ele disse isso. E o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Sabe, as pessoas que são religiosas, elas falam até mesmo de Deus. Tem muitas religiões, tem vários nomes de deuses. Mas o verdadeiro Deus é o Criador dos céus e da terra. E quando ele veio a este mundo, o Senhor Jesus, ele falou, ele avisou que em pouco tempo o mundo não ia mais ver ele. Mas vós me vereis. Vós quem? Você vai saber. Porque eu vivo e vós vivereis. Aqueles que têm relacionamentos com Deus, creem na sua palavra, aceitam a sua instrução, a sua orientação, obedecem, têm visto Deus vivo porque elas vivem. Elas vivem porque elas obedecem a palavra de Deus, obedecem o mandamento e passa a ter vida. Assim como o Senhor Jesus vive, nós também vivemos, porque a sua palavra está dentro de nós. Nós, aqueles que creem. Se você não crê, então você não tem visto a Deus, né? Eu tenho inúmeros fatos, muitas coisas, presencialmente, aliás, todos os dias da minha vida eu tenho visto Deus, eu sou grata a Deus, porque eu tenho obedecido, eu tenho me sujeitado à sua palavra, aceitado a verdade. E Jesus continua falando assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele dia quem? Que dia? Quando Jesus não estiver aqui nesse mundo, que não está agora, atualmente, fisicamente, mas a sua presença, sim. Aqueles que creem, aqueles que aceitaram a sua correção, a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua lei, conhecem a Deus. Está escrito, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você sabe que Deus, que Jesus está em você, porque você tem uma vida plena, uma vida de paz, uma vida segura, uma vida que te faz você ter paz com a sua consciência, porque você obedece, porque você cumpre os ensinamentos de Deus. E aí Jesus continua falando assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqueles que têm amado, que têm guardado os mandamentos, mostram, revelam que eles amam a Deus, consideram a Deus, respeitam a Deus e entendem que Deus está acima deles. Esse que guarda,
esse que considera, esse que aceita, é o que me ama, o que ama Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E aquele que ama Jesus será amado de Deus Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você acha que Jesus, manifestando-se a nós, você acha que a vida é igual? Não. Você sabe, você conhece Jesus, não por uma informação, não porque alguém te convenceu, mas porque Ele habita em você. Ele vive em você. As palavras dele estão em você, na sua mente. Você entende, você vê Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem visto, conhecido a Jesus como eu estou falando para você? Ou você tem a informação que Jesus está vivo, que Jesus cura, que Jesus dá paz? Você tem a informação ou você tem Ele em sua vida? Porque quem tem Ele na sua vida conhece que Ele, Jesus, está com o Pai e Jesus está em você. Porque Ele vive dentro de você. Você não vive morta, você não vive resmungando da vida. Você tem vida. Bem, essa é a pergunta e eu vou deixar aí com você se indagando e você conferindo quem você tem sido. Porque é muito mais interessante você conferir os fatos da sua vida do que você apenas ter informação. Bem, vamos a uma trilha e já voltamos já. E aí, você pensou? Você avaliou quem você tem sido? Se você conhece a Jesus? Se você ama a Jesus, como muitas das vezes você diz que ama? Se você realmente ama, você guarda os mandamentos dele. Sabe o que Judas perguntou para Jesus? Não o Iscariotes, o outro. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Observe que aquele que passa a amar Jesus, guardar os seus mandamentos, é impossível que Jesus e o Pai não venha sobre ele ou sobre ela. Porque está escrito aqui, viremos para ele
e faremos nele morada. Ou seja, a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo. Agora, presta atenção. E Jesus continua: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você é religioso, você diz que ama a Deus, você vai ter provas se você guarda as palavras do Senhor Jesus ou não. Você tem visto isso. Se você, por exemplo, é uma pessoa que guarda a mágoa, você é aquela pessoa que vive rancorosa, você não guarda as palavras do Senhor Jesus. Se você olha com maus olhos e você não corrige, você não guarda as palavras do Senhor Jesus. Se você quer vingar-se de outra pessoa, você também não guarda as palavras do Senhor Jesus. Guardar as palavras do Senhor Jesus é praticar, é aceitar os seus ensinamentos acima da sua vontade carnal. E Jesus continua dizendo assim: tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é assim. Ele é Jesus, é o Espírito do Senhor Jesus, que vai ensinar todas as coisas. Eu lembro que quando eu recebi o Espírito Santo, nossa, eu recebi uma força tão grande, imensa. E eu pensava que dali eu ia sim vencer tudo. Mas quando fala que ele vos ensinará todas as coisas, é que mostra que quando você recebe o Espírito Santo, você começa a aprender e ele vai ensinar para você todas as coisas que antes de você receber o Espírito Santo você não conseguia entender. E agora, batizado com o Espírito Santo, ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo que ele tem ensinado, ele vai fazer você lembrar. Esse é o papel do Espírito Santo. E ele faz isso. E é a prova que o Espírito Santo me tem guiado, não é o que eu sei, mas o que ele me faz lembrar das suas palavras. Ele me ensina todas as coisas. Muito bacana isso. Você que não recebeu o Espírito Santo, você que ainda não sabe nem o que é o Espírito Santo, busque a Deus. Busque hoje na Igreja Universal do Reino de Deus falar com o pastor e fala: eu quero saber sobre o Espírito Santo. Eu quero ter esse Consolador, esse que me ensina todas as coisas, porque eu me sinto desorientada, eu me sinto perdida, eu me sinto sozinha. O Espírito Santo não te faz você se sentir sozinha, nem desamparada. Você se sente cuidada, amada, orientada. Segurança, você tem essa segurança. Bem, vá à Igreja Universal do Reino de Deus hoje mesmo e fale com o pastor, fale com uma esposa de pastor, uma obreira, um obreiro. Tire as suas dúvidas.